A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Eu gostaria de ler uma passagem das Escrituras Sagradas no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 3. Apenas um versículo no qual eu desejo deixar como texto central da nossa meditação de hoje. Está escrito assim: primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará de Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus naquela época, não é? E nós podemos perceber que os inimigos de Deus e do povo de Deus continuam por aí ainda. Irmãos, gostaria de falar um pouquinho hoje sobre preparação espiritual. E o nosso texto central é exatamente esse. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 3. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir, ler conosco. Muitas passagens que eu vou meditar aqui, vou mencionar aqui, apenas servirá para que você possa conferir o que será dito. Porque eu falarei como uma breve meditação, então não poderia estar lendo tudo que eu falar aqui, mas você vai ter isso gravado e vai poder conferir, não é? Todas as grandes e importantes decisões de nossa vida exigem a adequada preparação. Eu creio que você vai concordar comigo nessa parte, não é? Por exemplo, nos preparamos para casamento, para exames colegiais, para a formatura, para conquistas militares, para as viagens, para tudo. Devemos sempre estar seguros do roteiro a seguir, e para que isso aconteça tudo a contento, não é? Nós devemos nos preparar adequadamente. E quero dizer que na vida espiritual, igualmente, devemos estar preparados a cada dia, a cada instante, né? Por exemplo, preparados para vencer Satanás. Primeira coisa para a qual devemos estar preparados para vencer a Satanás. O diabo existe e luta árdua e desesperadamente contra cada um dos integrantes da Igreja de Cristo. E convém estarmos preparados para triunfar sobre tão aguerrido e feroz inimigo. E perguntamos: quem é, em verdade, o diabo? Bom, em primeiro lugar, ele é Satanás, que foi expulso do céu, conforme você pode conferir em Lucas 10:18, onde Jesus disse que viu Satanás caindo do céu. Segundo, ele é Satanás, que eventualmente, eu disse eventualmente, se transforma em anjo de luz, mas que é, em verdade, um terrível inimigo enganador, conforme nós podemos conferir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 14. Muita gente tem sido enganada por ele de todas as formas possíveis. Ele é Satanás, arqui-inimigo de Deus e de tudo quanto diz respeito a Deus. Quais são, eu faria uma pergunta, alguns de seus principais nomes e títulos na Bíblia? Bom, segundo Mateus 25, 41,
e Efésios 4, 27, ele é chamado de diabo. Segundo Apocalipse 12, 7, ele é o dragão. Apocalipse 12, 9, ele é a antiga serpente. Mateus 12, 24, ele é chamado de Belzebu. Em João 8, 44, ele é chamado de o pai da mentira. E João 14, 30, o príncipe deste mundo. E segundo Mateus 4, 3 e 1 Tessalonicenses 3, 5, ele é chamado de tentador. Aí estão apenas alguns, né? E quais são as marcas do seu caráter? Primeiro, segundo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 6, ele é orgulhoso. Em 1 João 2, 13, ele é maligno. Em João 8, 44, já mencionei, ele é mentiroso. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele é astuto. Em 2 aos Coríntios 11, 14 e Efésios 6, 11, ele é enganador. Segundo Lucas, conforme está escrito em Lucas, capítulo 8, 29, e Lucas 9, verso 39 e verso 42, ele é cruel. E segundo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, ele é feroz. E quais são as suas principais atividades? Bom, em Gênesis 3, verso 1, verso 6, verso 14 e verso 24, ele é o autor da queda da raça humana através de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Em João 10, 10, ele é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Em Mateus 4, 1, ele é o tentador implacável que não poupou de suas tentações o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus da terra, e que acabou se tornando o seu supremo vencedor, Jesus Cristo, o vencedor, o meu Deus, o meu Senhor, o teu Deus, o teu Senhor. Em Mateus 4, verso 6, também no Salmo 91, verso 11 e 12, ele é aquele que torce e mutila a Escritura. Isso a gente vê ele agindo hoje de uma maneira incrível. Ele tem muitos de seus emissários tentando distorcer, tentando deturpar, tentando modificar a Escritura Sagrada. Em Apocalipse 12, verso 1, ele é o permanente acusador de nossos irmãos. Dia e noite ele acusa a mim e a você. Em João 8,44, novamente, ele é chamado por Cristo de homicida. Veja bem, homicida. Agora, como nós podemos vencer um ser deste tipo? Um ser assim, tão tremendo. Nós podemos vencê-lo com a palavra de Deus, segundo Mateus 4,4, conforme Jesus fez. Nós podemos vencê-lo com o poder do nome de Jesus, conforme está em Marcos 16, verso 17. E nós podemos também vencê-lo com a autoridade do sangue de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 12, 11. Vou dar o exemplo de 3 homens que não o puderam vencer. Primeiro, Caim, que se tornou o primeiro homicida, segundo Gênesis 4:8. Absalão, que traiu seu próprio pai, Davi, em 2 de Samuel, capítulo 15. E Judas, o Iscariotes, que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, conforme Mateus 26, versículo 15. Agora, voltar também, por outro lado, o exemplo de 3 homens que o venceram. Primeiro, o salmista Davi, que quando tocou a harpa perante Saul, em 1 de Samuel, capítulo 16, 23, e o espírito maligno deixou de perturbar Saul. José, do Egito, quando rechaçou todos os seus malignos planos que intentavam destruí-lo, e o venceu também,
quando perdoou a seus irmãos, conforme ficou registrado na palavra de Deus em Gênesis 45, de 5 a 14. E outro homem que o venceu, Paulo, em muitas ocasiões de sua vida espiritual. Dê uma conferida na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Então, a vida de Paulo foi completamente triunfante sobre Satanás. Agora, quando nós pensamos na vitória de Cristo sobre ele, sobre Satanás, a gente vê que essa vitória foi predita em Gênesis 3,15 e Salmo 68, verso 18, para ficar apenas nessas duas referências. Nós vemos também a vitória do Senhor Jesus sobre ele no deserto, conforme está em Mateus 4,11, registro para a nossa conferência. E também Jesus o venceu totalmente no Calvário. Leia Colossenses 2, verso 15 e Hebreus 2, verso 14. E a vitória total você vê ali também registrada na primeira carta de João, capítulo 3, verso 18. Nós precisamos estar preparados também, irmãos, para vencer o mundo, não é? Eu falei até agora sobre vencer Satanás. Agora eu vou falar sobre como vencer o mundo. Nós estamos no mundo, não é? O mundo é absolutamente hostil a todos nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos procurar todos os recursos possíveis para não nos deixarmos dominar por ele. Não se deixe dominar. Eu vou falar agora sobre os 3 mundos mencionados na Bíblia. Primeiro, o mundo cósmico, também chamado de natureza ou mundo natural, em Hebreus 1, verso 2, capítulo 1, verso 2. O mundo humano, que se constitui de toda a população humana de todo o globo terrestre, a qual Deus ama e enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar, conforme João 3,16. E o mundo espiritual, que está sob controle de Satanás e suas hostes. Por isso, Jesus o chama de príncipe deste mundo, mas nunca o reconhece como rei. Rei é o Senhor Jesus. Quais são as características do mundo espiritual? Primeira característica, o mundo espiritual jaz no maligno. Confira em 1 de João, capítulo 5, verso 19. É absolutamente transitório. 1 de João 2,17 fala sobre isso. Terceira característica, né? Terceira característica do mundo espiritual. Não conhece a Deus e nem aos seus filhos, conforme 1 de João, capítulo 3, verso 1. E é a quarta característica, inimigo, o mundo espiritual, né? É inimigo de Deus e inimigo da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Tiago fala no capítulo 4, versículo 4. Irmãos, vamos dar agora também exemplos, né, de 3 pessoas que foram vencidas pelo mundo e que a Bíblia menciona. Primeiro que eu quero citar agora foi Demas, que Paulo fala sobre ele. Paulo dá o testemunho sobre Demas, que seguiu o mundo, abandonou o caminho da verdade, seguiu o mundo, e ficou registrado isso na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. A segunda pessoa que foi vencida pelo mundo foi a mulher de Ló, que olhou para trás e quando que ela fez isso? Quando ela fugiu, ou estava fugindo de Sodoma para escapar de sua destruição. Em capítulo de registro Gênesis 19, verso 26. Verso 26. E o terceiro exemplo é do jovem rico, que desprezou a oportunidade de seguir a Jesus por amor às riquezas desta vida. E isso ficou registrado em Lucas, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 21 e 22. Agora, 3 homens, exemplo de 3 homens que venceram o mundo. O profeta Daniel, veja em Daniel 6, 10. Moisés, o legislador,
está registrado maravilhosamente no capítulo 11 de Hebreus, versos 24 a 26. E os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha ardente, e está registrado no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, como você pode, e eu peço, deve conferir. Agora, como podemos vencer o mundo? Com a fé, irmãos. Nós recebemos de Deus a fé que vence o mundo. Confira em 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Fé. Que espécie de fé? Fé na pessoa de Jesus Cristo. João 6, 69 é o versículo. Fé nas palavras de Cristo. João 6, 63. E fé na volta de Cristo, conforme 2 de Pedro 3, dos versos 8 a 14. Agora, nós devemos estar preparados também, meus amados, para dominar as investidas da carne. A Bíblia diz que é mais fácil vencer, derrotar uma cidade forte do que vencer, derrotar a si mesmo. Irmãos, nosso maior inimigo, nosso principal inimigo é o nosso eu. Eu sou, eu quero, eu falo, eu faço, eu desfaço, eu ando, eu. Este é um dos nomes da carne nas Escrituras Sagradas. E reconhecemos, eu pelo menos reconheço, e creio que você também, que não é fácil ter vitória sobre esse inimigo. Por quê? Por que não é fácil? Porque o eu mora dentro de nós. O eu é inseparável de cada um de nós. O eu é submisso ao velho Adão. E por isso sempre reage contra o Espírito de Deus. O que afirma a palavra de Deus sobre a carne? Primeiro, é bom que a gente atente bem para isso. A palavra de Deus afirma que a inclinação da carne é a morte. E ele usa exatamente o apóstolo da graça para fazer isso em Romanos capítulo 8, verso 6. Segundo, diz também o mesmo Paulo, em Romanos 8, 7, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E terceiro, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E registrou isso em Romanos 8, verso 8. Vou dar um exemplo aqui, como eu fiz anteriormente, de 3 homens que cederam às investidas da carne. Primeiro que eu quero falar é Sansão, que se deixou seduzir por Dalila. E Deus deixou isso registrado para nós no livro de Juízes, capítulo 16, verso 18 e 19. O segundo homem que cedeu às investidas da carne foi o único homem que é chamado segundo o coração de Deus em toda a Bíblia, o rei Davi, que não venceu a ambição de possuir a mulher de Urias, um de seus soldados, e ficou registrado para que a gente aprenda no segundo livro de Samuel, capítulo 11, dos versos de 1 até o verso 4. E o terceiro foi o rei Salomão. E o que aconteceu com Salomão me ensinou que ter sabedoria não é poder para vencer o pecado. Porque Salomão, por um ato concupiscente e político, tornou-se genro do rei do Egito. E ficou registrado no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, verso 1, e também no capítulo 11, verso 1. Agora, por outro lado, eu devo deixar o exemplo de 3 homens que venceram o poder da carne, mostrando que se você quiser, você também pode vencer.
Se você estiver em Cristo Jesus, você pode vencer o poder da carne. Se o Espírito de Deus habita em você, habita em ti, e habita em mim, e nós dermos lugar àquilo que muita gente não gosta, obedecer a Deus, através do poder do Espírito, nós podemos vencer a carne, o poder da carne. E veja só o exemplo de 3 homens que conseguiram fazer isso. Primeiro, Jó, que venceu os seus próprios sentimentos e orou a Deus em favor dos seus amigos que se haviam tornado seus algozes. Registrado em Jó 42, versículo 10. Que coisa linda. Leia lá que você vai ver que coisa maravilhosa está registrada. O segundo homem que venceu foi José, que resistiu à diabólica pressão concupiscente da mulher de Potifar, e está registrado para a nossa aprendizagem em Gênesis, no capítulo 39. O terceiro foi Samuel, porque a Bíblia diz maravilhosamente: nenhuma de suas palavras o Senhor deixou cair por terra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Venceu onde a maioria tropeça, no uso da língua. Onde a maioria tropeça, no uso da língua. Vou citar agora 3 segredos para vencermos a carne e assim estarmos espiritualmente preparados, porque o nosso assunto hoje é preparação espiritual. Primeiro segredo para vencer a carne: ter uma vida cheia do Espírito de Deus. E na verdade, somente o Espírito obterá vitória sobre a carne. Leia Romanos 8 que você vai aprender isso. Se você comparar Romanos 7, o capítulo inteiro, onde tem eu, e no verso 24 diz assim, Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, aí começa lá o 8, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aí o capítulo 8 todo vem falando do poder do Espírito agindo em nós, e nós, pelo poder do Espírito, conseguimos ter vitória sobre a carne. E eu falo aqui novamente, repito, somente o Espírito obterá vitória sobre a carne. Ter vida cheia do Espírito não quer dizer, irmãos, ter dom de revelação, ter dom de profecia, esses dons Deus concede à sua igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para facilitar o trabalho da igreja. Mas isso não é indício de santidade, de uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito é produzir o fruto do Espírito. E veja isso no capítulo 5 de Gálatas, que você vai ver o que é viver uma vida no Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Repartido em 9 partes. Agora, uma outra forma de vencer a carne é ter uma vida de santidade. Muita gente pensa que pode viver de qualquer maneira, mas esquece que está escrito que sem a santificação, ninguém, e não existe exceção para ninguém, ninguém verá o Senhor. Santidade é luz, e a Bíblia garante que a luz resplandece nas trevas. Dá uma olhadinha, João, capítulo 1, verso 5, o Evangelho. E terceiro, ter uma vida vigilante. A vigilância é o recurso que Deus nos apresenta e oferece para que nunca venhamos a cair. Dá uma meditada, para e medita um pouquinho no capítulo 25 de Mateus. Nós também precisamos estar preparados para esperar Jesus. Preparados para esperar Jesus. Todos nós gostamos da doutrina da volta de Jesus. Por quê? Porque é uma doutrina rigorosamente bíblica. Ambos os testamentos
se referem a ela exaustivamente. Temos toda a razão de aceitá-la como doutrina bíblica. Segundo, é uma doutrina que será rigorosa e infalivelmente cumprida. A própria honra do Senhor Jesus está empenhada nessa doutrina, porque foi Ele mesmo quem disse: voltarei para vós. Em João, o Evangelho, capítulo 14, verso 18, ele disse: voltarei. E se ele disse que volta, nós podemos esperá-lo. E terceiro, é uma doutrina que precisa ser, tem que ser, hoje principalmente, diligentemente proclamada para toda a igreja do Senhor, a fim de fortalecer a sua esperança e ajudá-la a manter a expectativa de sua redenção final. Nós podemos ter, irmãos, certeza da volta de Jesus, porque esta certeza é confirmada pelos profetas, ela é confirmada pelas promessas de Deus em sua palavra, ela é confirmada pelos muitos tipos bíblicos que prefiguram diferentes aspectos do encontro de Jesus com a sua igreja. Fato que somente será possível ocorrer se Jesus realmente voltar novamente a este mundo. Alguns sinais da volta de Jesus, falando em linhas gerais, eu creio que seria até desnecessário me prolongar nisso, porque todos estão atentos para isso, creio eu, né? Alguns sinais da volta de Cristo, eu poderia dizer sinais no povo de Israel, porque a Bíblia menciona como sendo o sinal da figueira. Quando a figueira começar a florescer, é porque está próximo o verão. E essa figueira começou a florescer em 1948. Se não me falha a memória, é dia 13 de maio, quando Israel se tornou uma nação. Segundo, sinais na natureza, sinais na sociedade, sinais nos elementos físicos, nos elementos cósmicos, bem como no mundo moral e social. Sinais na igreja, que podemos desdobrar em 3 grupos. Eu vou desdobrar agora a igreja em 3 grupos. Não a igreja em si, mas os sinais na igreja. 3 grupos de sinais. Primeiro, apostasia. Segundo, frieza. Terceiro, avivamento. São distintas experiências que a igreja do Senhor Jesus, a nível universal, está vivendo presentemente. Lamentamos por aquelas que estão experimentando casos de apostasia. Sentimos por aqueles que estão sendo, ou melhor, estão em estado de completa frieza e apatia, e exaltamos com alegria, dando glória ao Senhor, e em espírito de gratidão por aquelas que estão em fase de avivamento e progresso. E, felizmente, está acontecendo em muitíssimas partes da terra. E eu posso dizer, aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus comigo por este fato? 10 importantes sinais da volta de Cristo. O aparecimento de falsos cristos. Mateus 24, verso 5. Guerras e rumores de guerras, Mateus 24, verso 6. Terremotos, Mateus 24, 7. Aparecimento de falsos profetas, Mateus 24, verso 10. Proliferação da iniquidade, Mateus 24, 12. O incremento da obra missionária, irmãos, Mateus 24, 14. Corrupção moral e social, a gente encontra em Mateus 24, de 37 a 39, e em Gênesis 6, verso 11. Compare as duas passagens. Apostasia, 1 Timóteo capítulo 4, 11. Sinais no espaço, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, verso 25. E o retorno, é o 10º, dos judeus à Palestina, conforme
foi profetizado em Deuteronômio. Tem gente que gosta de esquecer o Antigo Testamento. Muitas e muitas profecias estão se cumprindo. Todas do Antigo Testamento. O próprio Jesus citou o Antigo Testamento muitas e muitas vezes. Deuteronômio, capítulo 30, do verso 1 a 5. Ezequiel, capítulo 11, verso 17. E Ezequiel 36, verso 24. Agora, e como será, o que acontecerá depois da volta de Jesus? Primeiro, teremos o tribunal de Cristo, e ficou registrado em Romanos capítulo 14, verso 10, e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 5 e verso 10. Teremos também as bodas do Cordeiro, registrado em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Teremos a nossa eternidade com Cristo. E eu vou buscar um salmo muito conhecido para dizer algo que vocês já sabem bastante. É o Salmo 23, o verso 6. Irmãos, e temos a preparação para a vinda de Jesus. Como nós nos preparamos, irmãos? Porque nós somos, olha, exortados, somos ensinados e somos estimulados a vigiar. Eu repito, exortados em Apocalipse 2, verso 25. Ensinados a vigiar em Mateus 25, 10. E nós somos estimulados a vigiar através do exemplo dos servos de Deus, que em diferentes épocas na história da igreja mantiveram uma vida de vigilância. E esse fato é um soleníssimo estímulo a cada um de nós, para que perdão pelo pigarro, irmãos, para que também vivamos em estado de vigilância diante do Senhor e no aguardo da volta triunfante de Cristo. Devemos também estar preparados para recebermos as bênçãos de Deus. Muitas pessoas, eu quero deixar registrado aqui, nunca se detiveram, nem sequer por um momento, para imaginar que o fato de receber as bênçãos da parte de Deus também requer um tipo de preparação. É muito cômodo desejar ser abençoado por Deus, mas talvez alguns se confundam com o que eu vou dizer agora. Tudo tem um preço a pagar em nossa vida espiritual. Mas, pastor, não é de graça? De graça recebeste, de graça dai? Irmãos, a salvação é de graça, mas o galardão não é. A salvação é de graça, mas o galardão não é. O galardão é para aqueles que o trabalham. Se você verificar no finalzinho da Bíblia, no livro de Apocalipse, ele diz assim: eis que tenho o meu galardão para dar. Meu galardão para dar àqueles, irmãos, que fizeram, aqueles que praticaram. Nós receberemos o galardão segundo as nossas obras. Não é segundo a nossa fé, é segundo as nossas obras. Nós somos salvos pela fé, de graça, totalmente de graça, de uma vez por todas de graça. Mas o galardão é pelas obras. E eu digo para vocês que é uma bênção muito grande ser usado nas mãos de Deus. Primeiro, como dispenseiros, conforme Paulo registrou em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, e na segunda, capítulo 5, verso 7. É uma bênção ser usado nas mãos de Deus como testemunhas, conforme está em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. Pontinho, 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 até os confins da terra. Que nunca se imagine ser uma coisa sem importância, ser uma testemunha do Senhor Jesus. Esta palavra, testemunha, vem do grego mártir.
mártir, de martírio. Isso significa alguém que está pronto para prestar, para testemunhar, para dar um depoimento sobre algo que está acontecendo, ainda que isto lhe custe a vida. É uma bênção de Deus ser usado como cooperadores, como Paulo deixou registrado em 1 Coríntios 3:9. E todos sabemos que cooperador é aquele que opera ao lado com alguém, ou ao lado de alguém, ou ao lado com alguém. Esta é a honrosa posição que o Senhor Jesus nos oferece a mim e oferece a você. A de sermos cooperadores na sua própria obra, cooperadores na obra de Deus. Aceitemos este privilégio, estejamos preparados, amados, para o cumprir sempre para a glória de Deus. Não sou eu que faço, é Ele que faz. Não sou eu que falo, é Ele que fala. Não sou eu que imponho as mãos e curo, é Ele que cura. Que nossas mãos sejam usadas como as mãos do Senhor. Nossos olhos que sejam entregues a Ele para que Ele olhe através dos nossos olhos. Nossa boca seja entregue a Ele para que Ele fale através de nós. Nossos pés entregue a Ele para que Ele caminhe através de nós. Para que Ele visite. Para que Ele entre e saia das casas. Sempre nos usando. Seja um instrumento vivo de Deus, irmãos. A bênção de Deus é maravilhosa. Nós precisamos também lembrar da bênção do batismo no Espírito Santo. E essa bênção do batismo no Espírito Santo exige fé, conforme Jesus deixou registrado em João 7, versos 37, 38 e 39. Ali está escrito aqueles que realmente conhecem. Não conhecemos a Jesus, irmãos, segundo as nossas experiências, mas segundo as Escrituras. Quem conhece Jesus, conhece conforme as Escrituras, não conforme sonhos, revelações ou profecias de quem quer que seja. Ah, mas eu tive essa experiência, a experiência é sua, mas o que revela Jesus é a palavra de Deus. A experiência, a bênção do batismo no Espírito Santo exige fé, exige perseverança. Confira Tiago 5,17. E exige oração. Oração. Você me ouviu? Oração. Mateus 7:7. Lucas 11:13. Ah, mas irmãos, estamos na graça, tem que orar. Irmãos, se o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi quem mais orou, e na minha opinião era quem menos precisava orar, porque ele era o próprio Deus encarnado, imagine nós, que somos barro. Irmãos, e ainda tem aquele tipo de bênção, a bênção do milagre. Milagre de cura, ou outros tipos similares. Porque esse tipo de bênção está prometida em praticamente toda a Bíblia. É uma bênção garantida no sacrifício do Calvário. Leia Isaías capítulo 53, dos versículos 4, 5 e 6. Dá uma olhada lá. E é uma bênção disponível mediante a oração da fé. Tiago, capítulo 5, verso 17. As pessoas dão muita importância à unção com óleo. E é bíblico, está lá, Tiago 5, 17. E diz assim, chame, se tem alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja e unjam o doente com óleo. Unjam o doente com óleo, os presbíteros da igreja. Aí ele completa, e a oração da fé curará o doente. A oração da fé, não é a unção que vai curar. E também temos a bênção, eu gostaria de encerrar aqui, de uma vida vitoriosa. Ser vitorioso é uma grande possibilidade para qualquer crente. E assim,
O dizemos porque Cristo é quem nos garante vitória. Quer saber disso? Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, vai lá, folheia. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Ser vitorioso é uma grande necessidade para cada um de nós. Se não vencermos, como seremos conduzidos à presença do Senhor, uma vez que lá no céu não entrarão derrotados? Temos a obrigação de vencer, não é verdade? Segura a sua vitória, eu seguro a minha. Segura, não larga não. Segura na mão de Cristo e vai com Ele. Se você estiver fraco, peça para Ele segurar na sua. Porque se você estiver fraco, você pode largar dele, mas se Ele estiver segurando na tua, como um pai segura na mão do filhinho pequeno que vai atravessar a rua, ele não deixa o filho segurar na mão dele, ele é que segura o filho, às vezes pelo punho ou pelo pulso, e não larga. E o filho atravessa a rua em segurança. Segura a tua vitória, irmãos. Não largue. Segura com as duas mãos, se necessário. Ser vitorioso é o fruto de uma decisão, que devemos tomar agora mesmo. Nossos passos de preparação espiritual visam a conduzir-nos a uma experiência de completa vitória. E quero concluir esta mensagem, essa pequena meditação de hoje, te convidando para avançar. Avancemos, amados, em todas as dimensões da vida espiritual e mantenhamos-nos como o salmista que exclamou: preparado está o meu coração. E que você possa exclamar comigo hoje e com o salmista: preparado está o meu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu te peço, me ajude a continuar pregando o Evangelho. Aí no YouTube tem uma mãozinha assim, ó. Clica aí para mim, você vai me ajudar. Alguns reclamam: se eu clicar ali eu vou ajudar ele a ganhar dinheiro. Até hoje, irmãos, eu não ganhei nem um centavo. Mas se der para o Google me dar alguma coisa para eu me sustentar, eu vou levantar as duas mãos para o céu e vou continuar agradecendo a Deus, porque eu nasci como você para ser vitorioso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui está uma palavra, mais uma palavra de Deus através de uma pulga no deserto, o pastor Sebastião Aragão. Que Deus te abençoe. Amém? Amém.